Imagine a jornada de um homem chamado Daniel, um trabalhador comum em uma cidade cinzenta e opressiva, onde o ruído constante do tráfego misturava-se ao cheiro de fumaça industrial e desespero acumulado, e as noites eram longas, preenchidas pelo eco de preocupações que o mantinham acordado, o suor frio escorrendo pela testa, enquanto ele se debatia com demônios internos. Uma doença que devorava sua saúde, dívidas que sufocavam sua família e uma fé que vacilava como uma chama fraca em meio a um vendaval. Daniel havia crescido ouvindo histórias de milagres, mas a vida o havia endurecido, transformando sua confiança em Deus em um sussurro distante, até que uma crise o levou ao limite. Diagnosticado com uma condição grave, demitido do emprego e vendo sua esposa chorar em silêncio à mesa da cozinha, o aroma de sopa rala lembrando-o da escassez que o cercava. Inspirado em testemunhos reais de pessoas que, como ele, enfrentaram o abismo e emergiram vitoriosas através de uma confiança inabalável, como aqueles que compartilharam superar perdas e provações ao se apegar à palavra, Daniel encontrou um antigo caderno de anotações de seu pai, um homem de fé que havia superado uma falência e uma doença terminal, revelando um método divino de 7 dias para conquistar vitória espiritual. Não por força própria, mas pela rendição total a Deus, transformando o caos em prosperidade eterna que começa na alma e se espalha para a vida cotidiana, provando que o que parece derrota é apenas o prelúdio para um triunfo sobrenatural. Você já sentiu como se o mundo inteiro conspirasse contra você, com batalhas espirituais que te deixam de joelhos, exausto e sem esperança, e se perguntou se há uma maneira de virar o jogo em apenas 7 dias, não com esforço humano, mas com uma confiança em Deus que move montanhas e traz vitória que dura para sempre? Imagine emergir dessa escuridão mais forte, com paz que transcende o entendimento e bênçãos que fluem como um rio. E se eu te disser que esse método divino está ao seu alcance? Agora, vamos nos imergir nessa jornada juntos, como se estivéssemos caminhando por um vale sombrio ao crepúsculo, o ar frio cortando a pele, o som de folhas secas esmagadas sob os pés ecoando como passos hesitantes rumo ao desconhecido, enquanto eu te conto o segredo que Daniel descobriu, um método que não é para os que buscam atalhos fáceis, mas para aqueles dispostos a se renderem completamente, sentindo o peso da cruz antes da glória da ressurreição. Sinta o cheiro de remédios amargos no ar do quarto escuro onde Daniel se deitava, o coração apertado como um punho cerrado, os pensamentos girando em um redemoinho de medo. Deus, se tu existes, por que me abandonas? E o dilema rasgando sua alma. Continuar lutando sozinho ou arriscar tudo em uma confiança que ele mal lembrava como cultivar. No primeiro dia, o método se revelou simples, mas profundo. Reconhecer a fraqueza e entregar o controle, inspirado em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Daniel, com mãos trêmulas abrindo a Bíblia empoeirada, sentiu um arrepio na espinha ao confessar sua impotência. O cheiro de páginas antigas, misturando-se às lágrimas que caíam, criando uma poça de vulnerabilidade no chão frio. Mas a tensão crescia, porque nada mudou imediatamente. A dor persistia, as contas chegavam e uma dúvida sussurrava como vento gelado. E se isso for em vão? Fique comigo, porque o segundo dia traz uma reviravolta que ninguém espera. Uma quebra no padrão que transforma o desespero em faísca de esperança. O sol nascente do segundo dia filtrava-se pelas cortinas rasgadas, tingindo o quarto de um laranja tímido. Mas Daniel sentia o ar pesado como chumbo. O conflito interno fervendo como uma panela no fogo, desejando fugir de volta para a ilusão de autossuficiência.
mas o método o chamava para meditar na palavra, como em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. E ele se sentou à mesa, o cheiro de café fraco, evocando memórias de dias melhores, mergulhando nas promessas divinas que falavam de vitória sobre inimigos invisíveis. Seus pensamentos dançavam em um caos. Eu confio. Mas e se Deus me falhar como os outros? A surpresa veio sutil, como um sussurro no vento. Uma paz inexplicável começou a se infiltrar, acalmando o pânico. E no fim do dia, um amigo ligou oferecendo ajuda temporária com as finanças, não resolvendo tudo, mas acendendo uma luz no túnel. A intensidade subia agora, porque o terceiro dia exigia oração incessante, ecoando Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. E Daniel, de joelhos no chão áspero, o suor escorrendo pelas costas, derramava sua alma, sentindo o dilema apertar. Render-se totalmente ou segurar as rédeas. Você sente essa mesma luta agora, não sente? Essa corda esticada entre fé e medo, questionando se a vitória é possível em tão pouco tempo. Mas espere, porque o quarto dia traz uma reviravolta que muda. O jogo, uma pergunta que só será respondida adiante. E se o louvor em meio à batalha for a chave que destranca o impossível? O quarto dia amanheceu com nuvens escuras, o cheiro de chuva iminente pairando como uma ameaça, e Daniel, com o corpo doendo da doença que não cedia, enfrentava o método com um fogo interno crescendo, louvando em meio ao caos, inspirado em 2 Crônicas 20, 21, 22, onde o louvor trouxe vitória a Josafá, e ele cantava hinos roucos na cozinha vazia, as notas tremendo como folhas ao vento, o desejo por alívio queimando como sede no deserto. O conflito explodia agora. Vozes internas gritavam: pare com isso, é loucura. Mas a quebra de padrão veio como um raio. Durante o louvor, uma calma sobrenatural o envolveu. E no consultório médico, mais tarde, os exames mostraram melhora inesperada. Não cura total, mas um sinal que Deus estava movendo. A tensão pulsava como um coração acelerado, levando ao 5º dia de obediência pronta, como em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E Daniel, sentindo o aroma de pão fresco que a esposa preparara com os poucos recursos, agia em fé, ajudando um vizinho em necessidade apesar de sua própria falta. E a reviravolta veio rápida. Uma oferta de emprego surgiu do nada, não perfeita, mas um passo para a prosperidade divina. Mas o clímax se aproximava, com o 6º dia, testando os limites, e você sente a urgência crescendo, não sente? Essa ânsia por saber se a vitória virá, mantendo-o preso até o fim. No 6º dia, o ar parecia carregado de eletricidade, o cheiro de terra molhada após a chuva, evocando renovação. E Daniel, com o corpo mais forte, mas a mente ainda em guerra, abraçava o método compartilhando sua fé, como em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, contando sua jornada para amigos céticos, o dilema final rasgando-o. Expor-se ao ridículo ou guardar o tesouro. A surpresa veio como uma onda. Um deles, tocado, ofereceu apoio médico gratuito, acelerando sua recuperação, e a vitória espiritual se solidificava. Uma confiança que não vacilava mais. O 7º dia era de celebração, ecoando 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Daniel, caminhando sob o sol brilhante, o vento acariciando o rosto como uma bênção. Via sua vida transformada, saúde restaurada, finanças fluindo, família unida em fé, provando que o método divino não é mágica, mas rendição que atrai o poder de Deus. E se eu te disser que a jornada de Daniel, inspirada em testemunhos reais de quem superou doenças e perdas através de confiança inabalável, revela que a vitória espiritual
não é para os eleitos, mas para qualquer um que se rende em 7 dias, emergindo com uma prosperidade que o mundo não pode dar. Você acredita que isso realmente aconteceu? E pode acontecer com você? Já viveu algo parecido com essa batalha que te quebra, mas reconstrói? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você, um chamado sussurrado para conquistar sua vitória. Comente abaixo o seu próprio dia de confiança. Compartilhe com alguém em luta e se inscreva no canal para mais métodos divinos que transformam vidas. Mas só se tiver coragem de confiar plenamente.